Então eu já vou pedir a sonora dos políticos e autoridades, tá, que se manifestaram a favor. Péssimo. Eu, ao longo de 4 anos, nunca falei em fazer nada contra vocês. Muito pelo contrário. Leia uma MP que eu mandei para o Senado sobre liberdade de expressão. Você sabe o que estava nessa MP? Cópia autêntica de dispositivos da Constituição. E o Senado devolveu, na figura de Rodrigo Pacheco. Ou seja, por mais que a imprensa tenha sido dura comigo, eu nunca falei em censurá-los, muito menos as mídias sociais. A mídia social é a imprensa do povo, pô, que soma-se com vocês na divulgação de informações. E aquele que desinforma, se são vocês da imprensa, cai a audiência. Se é uma pessoa que mede com a mídia social, o pessoal discute, não segue mais. Agora, o remédio para combater a desinformação é mais liberdade e não censura. O ex-governador de São Paulo, João Dória, também se manifestou durante o evento do LIDE e chamou a ação de excesso. Um excesso. Não há necessidade disso. Você estabelecer uma punição dessa ordem, dessa dimensão, ou seja, cessar o trabalho de uma emissora de rádio e televisão e que atua também na internet, são centenas de trabalhadores em todo o Brasil, não é só em São Paulo, que dependem disso. Você pode fazer observações, você pode até estabelecer algum tipo de penalidade, se houve aqui e ali algum erro que justifique isso, evidentemente. Mas a penalização de tirar uma emissora do ar seria a mesma coisa que você punir um jornal, cessando e proibindo o jornal de imprimir a sua edição diária porque publicou por algum equívoco ou mesmo por algum jornalista que cometeu um equívoco, uma ou mais matérias que tenham sido nocivas à vida política, pessoal ou empresarial de quem quer que seja. Estabeleça a punição, se ela for justa, a quem de direito, mas não nesse limite. Esse limite, a mim, estabelece um outro princípio, que é o da censura e do emparedamento da imprensa brasileira. E isso não é bom. Quem também falou sobre a ação contra a Jovem Pan foi o senador e integrante da CPMI dos atos do 8 de janeiro, Magno Malta. Bem, gente, eu estou aqui para dizer que estamos num país democrático, vivendo em plena democracia, onde os atos antidemocráticos é exatamente a verdade. E o que é democrático é narrativa. Por isso eu quero me solidarizar com o jornalista Pavinato. Tem gente que fala o que quer e tem o direito de falar o que quer. É constitucional. É liberdade de expressão. Mas o Pavinato, especificamente, como jornalista, fala com profundidade. Profundo conhecedor da lei, dos nossos códigos. E o jornalista? E aí, cumpre-se mais uma promessa de campanha do presidente Lula. Calar as pessoas. Calar a imprensa. Ou vocês não atinaram para isso? Calaram, estão tentando calar ele agora, amanhã é você. Não adianta se você é de esquerda ou de direita, não importa. Você vai se calar. Você não pode falar, você não pode se pronunciar, você não pode apontar onde você acha que está o erro. E aí eu quero abraçar o Pavinato, em nome de todos aqueles que já foram calados, dos que estão exilados e daqueles que ainda vão vir, porque a fila é grande, e quero também me solidarizar com a Jovem Pan. Eu me lembro que a Jovem Pan, quando só era rádio, eu era deputado federal, presidente da CPI do narcotráfico, eu encontrava José Maria, ainda muito novinho, no corredor da Câmara, com um gravadorzinho, pegando as matérias para a rádio Jovem Pan. Desde aquela época. Acho que começou Tupi, depois Jovem Pan, e eu quero... A Jovem Pan tem prestado um grande serviço ao país, falando a verdade. Toda a sua programação dentro da Constituição, falando de valores, de princípios, e tudo isso virou crime. É ato antidemocrático falar a verdade. Agradeço as palavras do senador Magno Malta, fiquei surpreso e muito honrado. Também o deputado Bibo Nunes, ele protocolou hoje na Secretaria do Conselho Nacional do Ministério Público uma denúncia contra os signatários da petição que quer o fechamento desta emissora, os promotores Yuri Correia da Luz e Ana Letícia Absi, e o senador Flávio Bolsonaro apresentou requerimento à Comissão de Defesa da Democracia do Senado
para convocar o responsável por esses procuradores aqui no estado de São Paulo, do Ministério Público Federal. Essas medidas em defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, que, conforme muito bem mencionado pelo ministro Raul Filho, em seu voto no julgamento tratando da inelegibilidade ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez menção à doutrina do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e professor de Direito Constitucional, que foi meu professor no Largo São Francisco, o ministro Alexandre de Moraes, quanto à liberdade de expressão e, em especial, à liberdade de imprensa. Esse discurso que está em voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes no STF e também que está inserido tanto na Constituição Federal comentada por ele, quanto em seu curso de Direito Constitucional, devem ser luz àqueles que vão analisar este caso, porque por todos os ângulos que se analise, de acordo com a bela doutrina firmada pelo ministro Alexandre, esta ação não pode prosperar. A improcedência é o único caminho para este pedido do Ministério Público aqui, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo.